Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa Maratona Bíblica. Nós já estamos lendo o livro de 2 Reis e hoje vamos começar a partir do capítulo 16, que vai falar sobre o reinado de Acaz de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Agora vai falar sobre Acaz, pede socorro aos assírios. Versículo 5 diz: Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acaz pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou Rezim. Agora vai acontecer a idolatria de Acaz a partir do versículo 10. Então o rei de Acaz foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do altar, do lado norte. O rei Acaz também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: Use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acaz lhe havia ordenado. O rei Acaz cortou os papéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Assíria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Agora vai acontecer a morte de Acaz a partir do versículo 19, que vai dizer: Quanto aos demais atos de Acaz e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acaz morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora no capítulo 17 de 2 Reis, nós vamos falar sobre o reinado de Oséias de Israel. Diz o seguinte: No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Agora vai falar sobre a queda de Samaria e o cativeiro de Israel a partir do versículo 3. Diz o seguinte: Salmanasem, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria
prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Agora vai falar sobre a causa do cativeiro, versículo 7, a partir dele diz: Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram aos ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: Não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá, e adoraram todo o exército do céu, e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos expoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nabate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim, os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Agora vamos falar sobre o rei da Assíria renova a população de Samaria a partir do versículo 24, diz o seguinte: O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: Aos povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir a Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: Levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel,
e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Agora vai falar sobre o culto misto dos samaritanos a partir do versículo 29. Diz o seguinte: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoraram também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fizeram segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Nem temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com o braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Mas adorem o Senhor seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoraram o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram os seus pais. Assim fazem também os seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Agora, no capítulo 18 de 2 Reis, nós vamos falar sobre o reinado de Ezequias de Judá. Diz o seguinte a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste de Deus Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Naustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanegem, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos a cidade foi conquistada. Sim, no ano sexto do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança, saber tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Agora vamos falar sobre Senaqueribe invade Judá a partir do versículo 13. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: Eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser.
Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabsares e Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Agora vai falar sobre Rabsaque, afronta Ezequias e o Senhor, a partir do versículo 19. Rabsaque disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavalos? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhe respondeu: Você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem, então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ená e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Uquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto de Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Agora no capítulo 19 de 2 Reis nós vamos falar sobre Ezequias consulta Isaías. E a partir do versículo 1 diz: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor.
Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor seu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Agora vai falar sobre a carta do rei da Assíria. A partir do versículo 8 diz: Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Talassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ená e de Iva? Agora vai haver a oração de Ezequias a partir do versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações em suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. E agora o profeta conforta Ezequias a partir do versículo 20, diz o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou, e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância, contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. E eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde,
o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será um sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Agora vai acontecer a destruição dos exércitos dos assírios. A partir do versículo 35 diz o seguinte: naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezé o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate, e Azar-Ador, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. A gente termina por aqui hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã.